Olá, você internauta do Mega Minas, o Bem Viver terminou na TV, mas continua aqui na internet para responder as suas dúvidas. E hoje nós tivemos como tema artrite reumatoide, artrose, tendinite, até mesmo fibromialgia. São alguns tipos de doenças reumáticas. E para continuar esse papo aqui no Mega Minas, eu continuo com a reumatologista, a doutora Juliana, e o educador físico, o William, que vão responder as perguntas que sobraram, né? Que não deram tempo aí de responder. Bom, eu tenho aqui a pergunta da Cleonice de Araxá. Ela quer saber qual o melhor exercício para fazer para a síndrome do túnel do carpo, que não é uma doença reumatoide, né, doutora Juliana? Ela pode ficar tranquila. Não é uma doença inflamatória do ponto de vista deformante igual a artrite reumatoide. Não se trata disso. Se trata de uma condição que acontece o inchaço de estruturas que estão internas aqui e que comprimem o carpo aqui. E comprime uma estrutura muito importante que é o nervo mediano, que passa nessa região. Quando o nervo mediano é comprimido, acontece dor, tá? Aí a pessoa às vezes é cabeleireira ou trabalha muito com a mão, ao movimentar tem dor. Tem dor. Então, assim, o tratamento primeiro é manter estabilizado o túnel do carpo, para que ele não mexa, né? E isso alivia a dor do paciente. A condição de dormir à noite também é importante, né? Existem técnicas de infiltração também, sempre orientadas por profissionais competentes, que podem diminuir esse inchaço que existe nessa estrutura. Fazer fisioterapia sempre com bons profissionais e sempre reavaliar o quadro, que existem condições mais raras, mas que podem ser cirúrgicas também para aliviar a dor. Então, tudo depende do estágio. E o exercício indicado para Cleonice, William? A princípio seria interessante, após esse processo agudo, como a doutora falou, nós estamos fazendo um trabalho de alongamento, principalmente para melhorar essa amplitude da articulação, o trabalho de relaxamento da musculatura do antebraço, permitindo assim que ele tenha uma melhor mobilidade e que venha recuperar essa preensão manual com o movimento da mão, que fica debilitado devido à própria patologia. Eu tenho outra pergunta aqui, doutora Juliana. A pessoa não se identificou, mas ela quer saber o seguinte: quais os sintomas que nós devemos ficar atentos e, claro, procurar um reumatologista? Quais são os sinais que podem indicar um tipo de doença reumática? Bom, as doenças reumáticas, elas abrangem um amplo espectro de doenças e de sinais e sintomas. Mas aqueles mais habituais são inchaço de uma articulação. Então, uma articulação inchada, com aumento de volume, vermelha, quente, sempre você deve procurar um reumatologista para avaliação. Uma dor crônica em uma articulação também deve ser avaliada por um reumatologista. Dores lombares agudas em pacientes jovens, em homens jovens também, que têm prevalência noturna, que gostam de aparecer à noite, também devem ser analisados sobre os olhos de um reumatologista. Nas mulheres existem doenças mais raras, mas que também devem chamar atenção. Então, o vermelho na face com dores articulares também devem ser avaliadas por um reumatologista. Então, lesões em pele, principalmente em face, com dores articulares, devem ser vistas por um reumatologista. Quanto mais cedo procurar, melhor? Quanto mais cedo procurar, melhor. Sobretudo quando as juntas, as articulações estão inchadas e vermelhas. Se elas aparecem em duas articulações, em punhos, em joelhos, sempre, quanto antes procurar, melhor. Agora, a Sueli de Uberlândia... E sem automedicação, por favor. Isso é importante a gente alertar, né, sem doutora automedicação. Juliana? Porque pode complicar o quadro. Pode complicar o quadro. Agora, a Sueli de Uberlândia, William, a dúvida dela, ela tem a espondilite, né? E ela quer saber o que ela pode e o que não pode fazer em relação à atividade física. E ela cita duas aqui, a natação e montar a cavalo. Qual das duas ela pode ou ela pode fazer as duas? Ela pode fazer as duas tranquilamente, logicamente, observando o quadro de debilidade. No caso da natação, seria excelente, porque é uma atividade esportiva completa, tanto na parte muscular quanto na parte cardiorrespiratória, tá? E na parte do relaxamento, que o próprio contato com a água, ele causa uma automassagem que vem a relaxar todas as estruturas musculares e para ela seria super interessante para ela ter uma melhor qualidade de vida. A hidroginástica, então, é super recomendada para quem tem artrose, artrite? Para todas as doenças reumatológicas, é rara a exceção. Mesmo que doa um pouquinho, porque deve doa doer, né, gente? Mas mesmo que doa, é importante. Vai depender muito do condicionamento. O paciente também não vai fazer a atividade inteira no primeiro momento. Ele vai começar devagar e depois vai progredir, né? Essa relação de tempo é muito importante. É como ela estava frisando agora. Você tem que começar gradativamente, nada é acentuado. Então, você vai aumentando tanto a intensidade quanto o tempo da atividade
adaptado ao quadro daquele paciente, que é o que é extremamente importante. Muito bom essa dica. Eu tenho aqui uma pessoa que nos ligou no Portal de Voz, mas também não quis se identificar. Ela quer saber se as novas medicações de ponta que têm surgido, né, a gente tem lido bastante a respeito disso, os biológicos, né, as medicações biológicas, impedem as deformações causadas pela doença. Depende de qual doença. Na artrite reumatoide, nós estamos vendo que existe a diminuição importante dessas deformidades. E nosso alvo, nosso objetivo maior é impedir completamente as deformidades. Na espondilite anquilosante, o paciente, que é uma doença específica mais rara, nós vemos que o paciente melhora muito das dores, muito. A qualidade de vida do paciente melhora muito. Mas a evolução da doença, ainda que alentecida, permanece. Ele vai ainda adquirir o fenotipo, a característica que o paciente espondilítico tem. Nós ainda não conseguimos barrar a evolução da doença completamente. A Sara de Nova Serrana, William, a mãe dela tem artrose nos 2 joelhos e no quadril. Deve ser uma dor insuportável, né, doutora Juliana? Ela já passou por uma artrodese e quer saber qual atividade física que ela pode fazer, porque ela sente muitas dores. Aí, no caso, a hidroginástica para ela é indicadíssimo, né? Novamente, eu venho falar do meio aquático, que é super importante. Por quê? Dentro dessa atividade no meio líquido, ela vai ter a diminuição do peso corporal, protegendo assim essas articulações que já foram lesadas, tá? E ela vai ter uma melhor desenvoltura, tanto no caminhar quanto no equilíbrio dentro desse meio. Então ela vai ter um fortalecimento muito mais evolutivo, muito mais protegido, que no caso do paciente reumatológico é o que tem que ser visado. Muito bem. A Liliane Rodrigues de Monte Carmelo, Juliana, ela sofre com a tendinite. Ela foi diagnosticada com tendinite no cotovelo direito, está afastada do trabalho, ela trabalha com digitação e faz tratamento com anti-inflamatórios, analgésicos e fisioterapia. Ela sente muita dor e um dos médicos que ela foi indicou a infiltração. Ela quer saber as vantagens e desvantagens da infiltração. Bom, eu acredito que a infiltração que tenha sido proposta seja com corticoide, né, no caso da tendinite. Aí tem que ver se é com corticoide ou com lidocaína, com anestésico, né? Todo procedimento pode ter efeitos colaterais, tá? No caso da infiltração, pode acontecer de ter um pequeno ponto hemorrágico, de sangrar, pode, às vezes, se a asepsia não for feita adequadamente, limpar direitinho, pode inflamar, infeccionar naquele local. Essas são as condições mais frequentes. Agora, os benefícios é que quando faz a infiltração, o objetivo é diminuir o processo inflamatório que existe naquele momento, naquele lugar. E isso faz com que a pessoa tolere melhor a atividade fisioterapêutica e as atividades propostas de manuseio desse braço, desse órgão, dessa estrutura. Então, a pessoa tolera mais e tende a melhorar um pouco mais rápido. Essa é a proposta. Temos muitas, para a gente fechar esse nosso papo aqui no megaminas.com, a gente tem realmente alternativas para garantir a qualidade de vida desses pacientes com doenças reumáticas, né? O importante é procurar essa ajuda, tanto do educador físico, do reumatologista, do assistente, do psicólogo. Do psicólogo, exatamente. Eu acredito que as pessoas, elas devem procurar assistência à saúde, não só médica, mas como psicológica, como do fisioterapeuta, como do educador físico, como do nutricionista, né? Porque a obesidade está aí e a obesidade piora muito a condição reumatológica. Quanto antes, melhor, e vir com o espírito de repartir, mas de fazer a sua parte nesse processo. Isso que é fundamental. Que é tomar remédio, fazer fisioterapia, fazer atividade física, procurar outros profissionais da saúde para melhorar essa assistência à doença reumatológica. Bom, para a gente encerrar, vocês dois fazem parte da Associação dos Reumáticos aqui de Uberlândia, né? Eu sou médica do Hospital de Clínicas, eu atendo bastante os pacientes. Eu não pertenço à associação propriamente dita, né? Eu atendo. Quem quiser entrar em contato com a associação, tem algum endereço, algum telefone, William? No caso, nós estamos no momento sem telefone fixo, mas lá funciona, tá? No bairro Granada, tá? Na Abadio Bonifácio, número 23. Abadio Bonifácio, número 23, bairro Granada, em Uberlândia. Em Uberlândia. Pode entrar em contato com a nossa presidente, que é a Nilma Rodrigues. Ela está sempre lá no horário da tarde, disposta a estar ajudando a qualquer paciente que venha procurá-la. E essa ajuda é muito importante. Eu quero agradecer a ambos pela participação aqui no Bem Viver na internet, a doutora Juliana e também ao William, educador físico. Obrigada. E tem um evento na terça-feira, dia 12 de outubro, não é isso? No Parque do Sabiá. Quem é que está convidado? Está aberto para todo o público de Uberlândia e região. Ele é focado na conscientização dos pacientes portadores de doença reumática, mas o foco principal é criar essa socialização, levar outros pacientes de outras patologias para que possam se conviver numa sociedade mais comum. E lá nós vamos ter o atendimento com
leitura de glicemia, aferimento de pressão, atividade física no local, palestras. Então vai ser um evento muito interessante e muito importante. Eu creio que não só para o meio reumatológico, mas para toda a área voltada para a saúde aqui em Uberlândia. Sem dúvida. Então, dia 12 de outubro, anote você aí na agenda, a partir das 8 horas da manhã, no Parque do Sabiá. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês aqui no Bem Viver, viu? E continue ligado, continue com megaminas.com e saiba como participar mais do Bem Viver. Quer mandar uma sugestão pra gente? Anote aí os caminhos. O portal de voz é 40051771 e o e-mail super fácil, bemviver@tvintegração.com.br. Até a próxima!